Glória a Deus. Quando eu maravilhado me contemplar nas obras de suas mãos, adoro, igreja. O céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando aqui. Quero ver a igreja bem bonito para Jesus, vamos lá. Então minha alma canta de quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta de Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Glória a Deus, Aleluia, vagar nas matas e floresta, o passarinho alegre-os a cantar, cruzando os vales, montes e florestas, mostrando a criação. Quero ver a igreja agora, bem bonito para Jesus, quero ver. Então minha alma canta de Senhor. Tá bonita para Jesus. Grandioso és tu, aleluia. Grandioso és tu. Então minha alma canta de Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito, por tão grande, seu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz verteu seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Adore. Então minha alma canta de Senhor. Toda honra e toda glória para ti. És tu, quão grande és tu. Então minha alma canta de Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e alma celeste então nos transportar, adorarei prostrado para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Toda a igreja adora o Senhor agora, bem alto. Então minha alma canta de Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma, oh meu Deus e meu Pai, assim queremos apresentar nesta noite os nossos louvores. Queremos apresentar a adoração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Receba, Senhor, a nossa adoração desta noite. Receba o nosso louvor, meu Pai. Ah, meu Deus, vai tirando agora, Senhor, todo o peso, Senhor, toda a barreira, todo obstáculo, Deus. Vai tirando agora toda a dor, Senhor, toda a tristeza. Ah, invade agora os corações, meu Pai, com a sua paz. A paz que excede todo entendimento. Visita também o pessoal que está em casa, meu Pai, neste momento. Ah, Senhor, ouvindo, Senhor, a este louvor. Louvado seja o teu nome. Minha alma canta de Senhor. Quão grande és tu,
Receba, Senhor, em nome de Jesus. Aplaude, igreja. O Todo-Poderoso de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Está apresentando os louvores esta noite ao Senhor. O Senhor da graça, da glória, no trono de graça do Senhor nesta noite. Receba, Pai, toda a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Receba, Senhor, neste momento, Deus, todo louvor neste lugar, adoração, Pai, também do pessoal que está em casa. O Senhor possa receber, Senhor Jesus. O Senhor possa receber neste momento. Obrigado, Espírito Santo, por agir neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, por estar movendo as águas neste lugar. Obrigado, Senhor, por derramar a Tua presença, meu Deus. E assim agradecemos nesta noite. Visita agora, Senhor, o pessoal de casa. Visita todos aqueles que estão enfermos. Ah, meu Pai, queremos apresentar neste momento as pessoas com enfermidades, as pessoas que estão ali, Senhor, clamando nesta noite pela Sua misericórdia. Tira toda a dor, meu Pai, todo o peso, aleluias. Visita agora, Senhor, algumas pessoas que o Senhor coloca na minha mente neste momento, Senhor. Visita, meu Pai, a cada um, meu Pai, aqueles que estão também, Senhor, passando por luto. Pela misericórdia do Senhor, Pai, venha consolar, meu Pai. E nesta noite fria, Senhor, pessoas que estão com enfermidades, que estão com dores, o Senhor possa visitar neste momento, meu Pai, pela Tua misericórdia. Somente o Senhor, Pai, tem todo o poder e autoridade para tirar todo o peso, tirar toda a dor, meu Pai, neste momento. Assim ministramos cura, ministramos, Senhor, no Teu nome, Jesus. Acima de tudo, toda dor, todo peso espiritual, Senhor, toda opressão, toda depressão, meu Pai, todo espírito de enfermidade, Senhor, possa sair, possa ser varrido agora, Deus, pelo Teu poder e autoridade. Em nome do Senhor Jesus, assim nós ministramos, meu Pai, colocando estas pessoas diante do Senhor, meu Pai. E logo mais estaremos mencionando aqui os nomes na oração do caderno de oração. E assim entregamos os nossos louvores em nome de Jesus nas Tuas mãos. Amém. Amém, gente. Abra vossas Bíblias comigo. Em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Também como em Pentecostes. Amém, gente? Saúdo também aos irmãos aí de casa. A paz do Senhor Jesus. Todos bem-vindos ao nosso culto. Atos 2. Está escrito a palavra de Deus, amados irmãos, Atos 2, de 1 a 4. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh Jesus, glória a Deus, glória a Deus. A descida do Espírito Santo, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Atos 2, Atos 2, Atos 2. Todos acharam? Está escrito assim a palavra de Deus, amados irmãos, para nós. E cumpriu-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, aleluias, foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Até aqui, amados irmãos. Vou repetir agora o 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo. Pai amado, querido Deus, queremos ser cheios nesta noite do Teu Santo Espírito, assim como aconteceu em Pentecostes. Se meu Pai visita agora cada um de nós, cada coração presente aqui em casa, cada mente e coração, abre agora, Senhor, todo o nosso entendimento para receber a Tua palavra, que a palavra venha, Senhor, para nos ensinar, para a edificação do corpo de Cristo nesta noite, para que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, a palavra de Deus nesta noite, ela se nos abre em Atos 2, foi onde iniciou a igreja de Cristo, a obra, a missão que Jesus deu aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Ela iniciou ali em Atos 2, essa é a primeira igreja, a qual estavam reunidos ali os discípulos do Senhor Jesus. Jesus já havia ascendido aos céus, e foi derramada a promessa do Pai, sobre os apóstolos, sobre eles. Cumprindo o seu dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Estavam reunidos ali, no mesmo lugar. Eles estavam em um local fechado. O que vem a ser Pentecostes? O que vem a ser Pentecostes? É uma das festas judaicas, uma das festas judaicas, festa onde ia levar ali as primícias, os dízimos, como se diz. Então haviam 3 festas por ano ali no povo de Israel, Jerusalém. Haviam 3 festas, a Páscoa, depois Pentecostes e depois a festa dos tabernáculos. Amém, gente? Para a gente entender o que era aqui. Então havia eles estavam na festa de Pentecostes. Pentecostes quer dizer 50 dias depois da Páscoa. Quando foi a Páscoa? Mais ou menos. Vai mais, Vai mais. 50 dias depois da Páscoa, que era a primeira festa deles, então tinha festa de Pentecostes. E ali havia muitas pessoas. Haviam pessoas de todas as partes, de todos os lugares. E eles estavam com medo, estavam ali, trancados em um recinto, e eles estavam ali orando, estavam ali esperando o que ia acontecer. E as pessoas estavam lá fora, elas não acreditavam em Jesus, logo mais Pedro ia sair para pregar, e desceu, a Bíblia fala para nós aqui que desceu, de repente do céu veio um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava ali, que eles estavam sentados. Veio um vento, soprou sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. E para nós entendermos também, amados irmãos, o falar em línguas, aqui vai explicar para nós o que é falar em línguas. Eles foram cheios do Espírito Santo, e eles foram ali batizados com fogo, com línguas repartidas sobre eles. Eles estavam ali era como as 9 da manhã mais ou menos, e
desceu aquela presença de Deus, aquela unção sobre eles, e ali eles começaram a falar em línguas diferentes, né? Hoje não queremos entrar nesse estudo de línguas estranhas, porque o pentecostal, a doutrina pentecostal confunde um pouco essa língua estranha, tá? A língua estranha não é línguas, aqui não foi língua dos anjos, aqui foi línguas, idiomas distribuídos. Então o Espírito Santo concedeu a cada um falar um idioma. Pessoas, eles eram galileus, eles não tinham uma cultura, eles não tinham estudos, mas eles começaram ali, quando desceu aquele fogo sobre eles, eles começaram a falar em idiomas estrangeiros. Havia muitos judeus, irmãos, que tinham sido expulsos de lá. Eles foram para fora ali de Israel. Eles foram para fora e ficaram anos e anos, uma vida inteira fora. Eles voltaram para a festa de Pentecostes. Eles não falavam ali o idioma daquelas pessoas mais, daqueles apóstolos. Eles não falavam o idioma daqueles apóstolos, né? Os apóstolos falavam hebreus, aramaico, grego, né? Mas eles não falavam, eles eram de outros lugares, mesmo nascidos ali, expulsaram eles dali. Então, quando eles voltaram nessa festa de Pentecostes, havia muitas pessoas de diferentes lugares. A Bíblia vai falar, nós vamos continuar aqui, a Bíblia vai falar de que lugares eles eram, né? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. Olha só, estavam habitando, porque eles voltaram, porque eles saíram, né? Porque depois eles voltaram, porque os romanos tomaram tudo ali, e quando eles voltaram, eles já não entendiam o idioma. E o que aconteceu, né? Aí quando eles foram cheios do Espírito, os apóstolos, os discípulos, eles começaram a falar no idioma de cada um que estava lá. Havia varões de vários lugares, olha só, no 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Está vendo? Então a língua que eles estavam falando eram idiomas, como se fosse nos dias de hoje. Jesus enchesse nossa igreja, nós começávamos a falar em japonês, em italiano, em árabe, para as pessoas que estivessem aqui desses países ouvir a palavra de Deus no seu próprio idioma. Amém, gente? Então não pode confundir com o falar em línguas que o pessoal do pentecostal eles falam. Então isso aqui não é bem assim, é línguas de outros idiomas, né? E todos pasmavam, olha no 7, e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Galileus, né? De onde veio Jesus também, né? Da Galileia. Por que eles estavam falando isso, irmãos? Na Galileia, de Nazaré, ali não podia vir nada bom. Segundo as tradições judaicas, era um lugar bem que ninguém dava nada para aquele lugar ali. Mas esses aí estão falando nosso idioma. Como? Através do poder de Deus, através do Espírito Santo que foi derramado ali. Porque ali eles estavam com medo, né? Aí Pedro logo começou a falar. Olha só os idiomas que eles estavam falando. Aqui, quer ver? Como, pois, os ouvimos a cada um, 8, em nossa própria língua em que somos nascidos? Olha só: pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto, e Ásia e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto de Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Por quê? Olha só, olha que tremendo, irmãos. Quando o vento desceu,
Agora nós vamos começar a falar sobre a primeira igreja, a igreja onde foi fundada a igreja, que Pedro, ele saiu e começou a pregar a palavra, mas ele pregava no idioma que todo mundo estava entendendo. Eu já ouvi uma vez alguém falar que alguém falou em línguas lá na frente e só uma pessoa entendeu o que ela estava falando. Está falando tudo das coisas de Deus e ninguém estava entendendo, mas uma pessoa que entendeu. É muito difícil o dom de interpretação, né? Porque é idiomas mesmo. Então Pedro começou a pregar. Essa é a pregação, amados irmãos, aquela pregação que convenceu, e o Espírito Santo estava ali, o Espírito Santo desceu. A Bíblia está falando aqui, e todos, no 12, né? O 11 é importante porque falava da grandeza de Deus, e o 12 fala assim: e todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que foi isso? E outros zombando, até dizendo que eles estavam mostos, bêbados, né? Que era uma bebida, alguma coisa que tinha, isso não tem nada a ver. Então Pedro levantou e falou: olha, presta bastante atenção, vocês todos varões. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, olha só. Então os discípulos, eles colocaram de pé e saíram de lá onde eles estavam fechados e começaram a pregar. Olha só, varões, vocês, prestem bastante atenção o que eu vou falar agora. E estava falando, eles estavam entendendo. Todas aquelas pessoas de todos aqueles países ali que voltaram na festa de Pentecostes, eles estavam entendendo o que Pedro estava falando. E Pedro pregou com autoridade do Espírito Santo ali, autoridade de Jesus. E todos começaram a prestar atenção, a se aproximarem da palavra. Essa é a palavra, é o discurso de Pedro. Que esse discurso foi tão poderoso, foi o primeiro, cheio do Espírito Santo, que ele começou a falar: olha, vocês crucificaram a Jesus de Nazaré. É esse Jesus a qual Deus enviou. Ele é o Messias esperado, mas vocês mesmos, varões, vocês o entregaram para ser ali julgado, entregaram para ser crucificado. Então essa foi a pregação de Pedro. Jesus é o que veio, é o Messias esperado, é aquele que viria. E todos nós aqui agora estamos recebendo a promessa que seria derramado sobre nós o Espírito do Senhor. Íamos profetizar, íamos ter visões, íamos falar novas línguas, íamos ter sonhos e revelações, aleluia, a qual o Espírito Santo ia conceder a cada um. E ali aqueles varões, eles colocaram ali a escutar, puseram-se atenção no que estava falando. E Pedro, ele começou a evangelizar, a falar que só havia salvação em Jesus, porque esse Jesus que foi crucificado, que veio de Nazaré, aonde não poderia ter saído nada, como eles diziam, nada bom. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? É como um lugar que era desprezado. Olha como Deus trabalha, olha como Deus opera. Deus opera nas coisas que ninguém acredita, nas coisas simples, nos pequenos. E dali saiu Jesus, o Filho de Deus, o Messias esperado, o ungido esperado, Jesus o Cristo, Jesus o ungido. Naquela época tinha muitos nomes, Jesus naquela época, mas esse era diferente. Então eles estavam falando: olha, esse Jesus é o Filho de Deus, esse Jesus é o Messias, esse Jesus é o ungido, é o Cristo, a qual o Senhor enviou, e vocês ajudaram a crucificar. E nessa pregação, amados irmãos, nós podemos ver aqui no 21, olha o que está escrito: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Invoque o nome do Senhor Jesus. Varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios, sinais de Deus, por ele fez no meio de vós, como vós mesmos o sabeis.
Mas Jesus fez tudo isso no meio do povo. Mas o que o povo fez? Ajudou a crucificar Jesus. Não acreditou. Mas aqui, amados, Pedro continuou fazendo aquela pregação tremenda. Essa é a maior das pregações. O início ali agregaram muitas almas ali para o reino dos céus, ali para a obra de Deus. E ali começou a igreja de Cristo. Foram as primeiras conversões. No 32, Deus ressuscitou este Jesus, não aqueles outros Jesus que havia na época, como seria hoje o nome José, ou algum nome assim, que é muito comum. Então este Jesus, Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. É o Jesus, esse Jesus ungido, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O que vocês estão vendo, varões israelitas? O que vocês estão vendo? Esse falar em línguas diferentes, em idiomas, isso é o derramar da promessa de Deus, que foi prometido que iria derramar sobre toda a carne. Foi isso que Deus prometeu com a vinda do Espírito Santo. E aí, amados irmãos, Pedro continuava pregando ali com os apóstolos de Jesus, pregando sobre Jesus. E naquele momento, os próprios judeus ali arrependidos, irmãos, eles pararam a pregação de Pedro. Varão, Pedro, o que eu tenho que fazer? Varão, irmão, o que eu tenho que fazer? Espera aí, eu não quero levar esse peso, essa carga. Sabeis, pois com certeza a cada um da casa de Israel, que este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. E aí eles interromperam. Ouvindo isso, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Olha só, Pedro estava pregando, os varões ali pregando, os apóstolos, e aqueles homens se arrependeram, porque havia o poder de Deus ali invadindo os corações. Havia o Espírito Santo tocando na pregação de Pedro, porque tinha poder e autoridade no que falava com autoridade que vinha do alto. E aqueles homens ali, aqueles que ajudaram a crucificar, olha só, como que Deus é maravilhoso e misericordioso. O que devemos fazer? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluias! E aqueles homens, eles receberam a instrução: olha, vocês têm que ser batizados, vocês têm que arrepender, e vocês têm que entregar para o Senhor, e ali vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Essa foi a descida, irmãos, de Pentecostes. Isto significa a descida ali do Espírito de Pentecostes. Pentecostes, né? Na segunda festa ali do ano, 50 dias depois, 50 dias, uma semana depois da Páscoa, aonde eles iam deixar suas primícias. Então essa festa era muito importante para os judeus. E a Bíblia fala, amados irmãos, que muitas pessoas receberam a pregação de Pedro. Muitas que abriram o coração, elas receberam, e naquele momento houve esse arrependimento, porque foi pregado com autoridade do Espírito Santo, palavras que foram ministradas com poder, porque Pedro e os apóstolos levantaram cheio do Espírito Santo para levar aquela mensagem, aonde houve muitas conversões. Porque a promessa, olha só, ele continuou no 39, porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e a todos quanto estão longe, e a tantos quanto Deus vosso Senhor chamar. Prestou atenção, igreja? Porque a promessa era para todos que estavam ali, para os seus filhos, para vocês, para a sua família, e todos quanto Deus chamar. Deus te chamou? Deus te chamou, então você recebe a promessa do Senhor. Essa promessa é para nós, tá? É para todos nós, que nós seríamos cheios do Espírito Santo.
e o Senhor Jesus habitaria em nosso coração. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-nos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Amém? Naquele dia se agregou quase 3.000 almas para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor ali 3.000 almas, nessa pregação tremenda dos apóstolos, especialmente Pedro, né? Depois vai falar mais embaixo sobre a comunhão que eles partilhavam, né? Eles vendiam as suas fazendas ali, as suas coisas, repartiam entre todos, e todos estavam em união, e aquela igreja foi crescendo. Depois vai falar que Pedro, né, ele estava indo, Pedro e João estavam indo para o templo, aí houve a cura daquela pessoa, né, paralítico ali, do coxo, houve aquela cura. Então havia muitos sinais, prodígios, sinais, milagres e maravilhas nas pregações dos apóstolos, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E assim foi a descida do Espírito Santo em Pentecostes, e continua sendo derramada nos dias atuais para todos aqueles que de bom grado abrem o coração e recebem a palavra do Senhor e recebem o Senhor em seu coração. Amém? E assim que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, receber as palavras ministradas, abrir o coração e possamos estar cada dia mais levando esta mensagem também, para que Deus possa agregar cada dia mais membros, ovelhas resgatadas para a sua igreja, para a sua casa, que é a igreja. E assim for acrescentada, foi o início da igreja, a qual nós fazemos parte hoje. Somos uma extensão dessa primeira igreja que foi fundada lá em Pentecostes, em nome de Jesus, amém? Receba essa mensagem. Oh, glórias, aleluias. Receba, você de casa, essa mensagem também no seu coração. Você que não se agregou ainda a essa igreja, que é uma extensão daquela primeira igreja onde Pedro pregou para quase 3.000 almas, se acrescenta hoje. Entra aí, que as portas estão abertas, e Jesus está te chamando também, que você também tenha o chamado da promessa de Deus sobre a sua vida e a sua casa. Arrependei-vos a cada um e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Amém? Receba aí na sua casa, receba vocês todos aqui também que estão na igreja, recebam no seu coração, para nós vamos orar agora. Glória a Deus, aleluias. Assim, meu Pai, feche teus olhos. Nós queremos apresentar essa palavra tão importante, que foi a pregação de Pedro, que foi a descida ali do Espírito em Pentecostes. Sim, meu Pai, que o Senhor possa estar agregando na igreja, nesta igreja, nas igrejas do Senhor, a cada dia mais almas. Pessoas que estão ali, Senhor, em um caminho de trevas, que não encontraram a verdadeira luz, que não têm a vida que vem do Senhor Jesus, a vida eterna. Que o Senhor possa agregar, Senhor, cada dia, que a pregação, Senhor, seja a pregação desta palavra, a palavra da Bíblia, a palavra que é inspirada pelo Senhor, inspirada os autores aqui da terra, que foram servos do Senhor, e escrita pelo teu dedo, com o poder do Espírito Santo. Esta é a palavra do Senhor. Nós cremos que essa palavra é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que pode mudar a história, é a palavra que pode salvar, é a palavra que se escreve o nome no livro da vida e ninguém pode apagar. É essa palavra, Senhor, essa palavra que tem que ser ministrada para a salvação da humanidade. Obrigado, Senhor. Agrega mais, agrega pessoas, agrega almas, este ministério, Senhor, este ministério que é do Senhor, esta obra do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Caderno de oração, por favor.
E queremos orar também, Pai, apresentar Deus de milagres. Aleluias. Deus de poder. Deus de milagres. Assim queremos apresentar, Senhor. Queremos apresentar esta palavra. Queremos apresentar também, Senhor, todas as pessoas que estão no caderno de oração. Queremos apresentar as pessoas que pediram oração. Testemunho desta noite, meu Pai. Também desta moça, Senhor. O Senhor opera milagres e maravilhas diante dos nossos olhos. Tem feito diante dos nossos olhos. Queremos apresentar todas as pessoas que pediram oração esta semana. Queremos apresentar a irmã Cida Lima, Senhor, que está pedindo oração. Queremos apresentar a Amanda. Queremos apresentar, Senhor, a irmã Irene, o Celso, ali a família, Piranguçu. Queremos apresentar, Senhor, todas as pessoas que estão neste caderno, que pediram oração, que estão na live. Todos que aqui estamos também, todas as famílias, meu Pai. Outras pessoas que estão sendo agregadas agora na mente de cada um em oração. Oramos também para as pessoas que estão com Covid, Senhor, pela misericórdia do Senhor. Oramos neste momento, Pai, pela Tua misericórdia. Alcança, Deus, ali, Pai, que o Senhor possa curar, sarar essas pessoas, que possam vencer essa batalha, meu Pai. Em todo o Brasil e todo o mundo, meu Deus. Hospitais de todo o Brasil, Santa Casa, Deus. Todas as áreas da saúde, meu Pai. Todos, meu Pai, ali. Policiais, bombeiros, Pai, também. SAMU, clínicas de recuperação. Sim, meu Pai, presídios, meu Pai. Asilos. Todas as áreas, meu Pai, ali, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando nesta noite. Visita cada casa, cada lar, cada família. Todos nós aqui que estamos também. Venha nos fortalecer, venha nos abençoar, cuidar, Pai, com as Tuas mãos poderosas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e assim apresentando todos os nomes do caderno também, em nome de Jesus. Amém. É Ele que cura, muda a história, tudo está nas mãos de Deus, amém. Vou estar despedindo do pessoal de casa. Deus abençoe poderosamente a todos aí. Estaremos na terça-feira, se o Senhor Jesus assim permitir, nos cultos da semana. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa mudar a história da sua vida. Seja forte e corajoso. Continue lutando, continue buscando. Tenha compromisso com o Senhor. E o Senhor responderá a todas as suas petições. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.